A graça e a paz do bendito eterno seja com todos. É com muita alegria e satisfação que eu gostaria de trazer uma mensagem da palavra de Deus sobre o dízimo. Mensagem essa que no nosso meio causa muita polêmica, crítica, que quando fala sobre assunto de dinheiro, que significa segula em língua hebraica, é dinheiro. Então falar sobre o dízimo, que em língua hebraica significa marse, que é a 10ª parte. Então eu gostaria de falar sobre isso. No contexto bíblico, refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, que é dinheiro, que é produtos. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz: honra ao Senhor com tua fazenda, com tua primícia e de toda a tua renda. Manda honrar ao Senhor. Primeiro, os israelitas tinham por obrigação de entregar a 10ª parte. Isso era também toda a dízima do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, e até dos animais do campo, vaca e ovelha. Eles pegavam isso e levavam para o templo para dar ao Senhor como dízimo da fazenda, como do rebanho ao Senhor. Isso está registrado em Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 32. Aonde era levado o dízimo? Segundo está escrito em Malaquia, profeta Malaquia, capítulo 3, verso 10, diz que o dízimo era levado e trazido à casa do tesouro. Por que o dízimo era levado à casa do tesouro? Segundo está escrito em Malaquia, capítulo 3, versículo 10, diz assim: para haver mantimento na casa do Senhor. Ou através do seu dízimo, então tinha mantimento, compraria mantimento, através do seu dízimo. Terceiro, o Senhor chega a dizer que depois do dízimo ser levado, devolvido, que o dízimo é santo do Senhor, entregue na casa do Senhor, aí ele diz: farei prova de mim, se eu vos dar deliberadamente, se você dá generosamente, pode fazer prova dele. Ele chega a dizer: se eu não vos abrir a janela do céu e nos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. E o versículo 11 ele diz que por causa de vós repreenderei o devorador, por causa do seu dízimo. Então, uma certa vez eu preguei sobre o dízimo e oferta, ensinando como era. Me interpretaram mal, chegaram a falar que eu estava ensinando que era contra o dízimo. Eu nunca falei que era contra o dízimo, apenas mostrei para a igreja o propósito do dízimo no Antigo Testamento e o propósito do dízimo no Novo Testamento. E é que eu vou ensinar para vocês. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Foi o que Paulo falou em 2 Coríntios 13:8. Então quero deixar bem claro para os irmãos que vão ver isso, para os pastores, presbíteros: eu não sou contra quem dá o dízimo, eu não sou contra quem dá a oferta, não, porque a Bíblia diz que dai-vos será dado, está registrado em Lucas capítulo 6, 38, dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, com a mesma medida que vós medir, vos vão de medir a vós de novo. Então, se alguém falou isso para vocês, é mentira de vocês. É mentira de alguém que falaram isso um dia para vocês. Eu não sou contra. Não. Porque do próprio Paulo ele falou que Deus se agrada daquele que dá com alegria, não com tristeza, mas com alegria. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade é Deus. A verdade é a palavra. Então, o propósito do dízimo no Antigo: o dízimo era usado para o sustento dos levitas. Isso está registrado em Números 18, 21. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. Então, eles trabalhavam no templo, na congregação, e ele tinha direito ao dízimo. Então, tanto pastores, ou um presbítero, ou um evangelista, seja ele quem for, que está trabalhando na casa do Senhor e está na frente de uma obra do Senhor, ele tem direito de comer dali do altar. Ele tem direito do seu salário. É isso que está registrado na Bíblia. E eu não estou querendo colocar um contra o outro, mas os senhores pastores sabem que o que eu estou falando é verdade, está na Bíblia. E cada um de nós naquele grande dia vai falar isso, dar conta aí diante de Deus sobre isso. Porque o dízimo não é do pastor.
O dízimo não é do presbítero, o dízimo não é da igreja, o dízimo não é de nenhum obreiro, o dízimo é do Senhor, e é para isso que serve o dízimo. Então, segundo lugar, o dízimo também era usado para socorrer os pobres e os órfãos. É para que serve o dízimo? É para isso. Porque muitos têm usado errado para usufruir para si mesmo, para si próprio. Esquece que o dízimo é para o sustento, para ajudar os pobres e os órfãos e os necessitados. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28. Ao fim de 3 anos, tirará aqui os dízimo da tua novidade no mesmo ano e recolherá nas tuas portas. Versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizera. Então, para você ver que o dízimo era para isso. É para ajudar o órfão, para ajudar a viúva, para ajudar o estrangeiro. Só que tem muitos hoje que não usam o dízimo como isso. Usa para os seus interesses próprios, para os seus gastos próprios. Mas o dízimo é para isso. Então, terceiro, o dízimo é também para as ofertas. Aqui, o dízimo também e as ofertas alçadas são para os sacerdotes. Número 18, versículo 28 é escrito: assim também oferecerei ao Senhor uma oferta alçada de todos o nosso dízimo, aqui, que recebeste dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, quem é o sacerdote? O pastor da igreja, ele tem direito de comer do dízimo, ele tem direito do seu salário. Só o pastor da igreja? Não. Se o pastor coloca um obreiro na frente de uma obra, ele também tem a obrigação de sustentar aquele obreiro e sua família. Porque a minha Bíblia diz, eu não sei se a sua é diferente da minha, da que eu uso, que diz que aquele que milita na obra do Senhor não se embaraça com as coisas desse mundo, a fim de alegrar aquele que alistou. Por exemplo, porque como é que uma pessoa, ele trabalhando para o mundo, vamos dizer, cortando cana, limpando mato, o dia todo, sai de madrugada, aí chega de noite, 7 horas da noite, ele tem uma palavra boa para a igreja, ele tem uma boa doutrina para a igreja. Por quê? Ele está embaraçado com as coisas do mundo. E ele, quando ele tem aquele tempo próprio para a igreja, para o Senhor, ele tem tempo mais para orar, ele tem tempo para jejuar, ele tem tempo para ir atrás das almas, ele tem tempo para visitar, ele tem tempo para ter mais na igreja, e o pastor tem o direito e o dever e a obrigação de cobrar desse obreiro, porque ele está ali assalariado e está recebendo ali da igreja. Então o dízimo é para isso. O dízimo também era usado e deve ser usado para ajudar nas refeições sagradas. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E se você estiver contra mim ou for contra mim, você está indo em contra com Deus. E você vai acertar conta com Deus. Assim, se eu estiver mentindo aqui, eu vou acertar também, mas eu estou pela palavra. Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo 22 ao 27. Se alguém não usa desse jeito, está errado. A lição a ser aprendida é que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. A Bíblia diz no Salmos 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ageu 2,8 diz, do Senhor é a prata e o ouro, tudo é de Deus. Nós não temos nada daqui. Primeiro, Paulo ele falou em 1 Timóteo 6,7, diz que de sorte manifesto é que nada trouxemos para este mundo e nada poderemos também levar dele. O patriarca Jó também ele falou, Jó capítulo 1, versículo 21, no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos ver o propósito do dízimo no Novo Testamento. Para que isso? O dízimo é para ajudar na programação do evangelho. Exemplo, compra de literatura com dinheiro do dízimo.
programa de rádio, de televisão, isso tudo é com dinheiro do dízimo, é com dinheiro do cortador de cana, é com dinheiro do limpador de mato, é com dinheiro da doméstica, é com dinheiro da empregada, é com dinheiro do salariado, do aposentado, do pensionista, daquele que recebe o Bolsa Família. Então é isso. Então ajuda nas compras, falta água na igreja, precisa disso, de dizimar para isso. E por que muitas vezes as pessoas não dão o dízimo na igreja? É porque vê que não está sendo usado corretamente como a Bíblia diz. Aí diz que a pessoa é avarento, diz que a pessoa é momirrada, não abençoa, mas quando vê que está sendo de acordo com a Bíblia, aí as pessoas com certeza abrem o coração e começam a dar deliberadamente e com amor, porque está vendo que está fazendo a obra de Deus como é para ser feita. O dízimo é para ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, e isso está registrado na Bíblia. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Então, a Bíblia relata sobre isso aqui. A nossa contribuição deve ser voluntariamente e generosa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em Êxodo 25, versículo 1 e 2, diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e de todo homem cujo coração se move voluntariamente dele tomarei a minha oferta alçada. Segundo as Crônicas 9,7 diz, cada um, segundo Coríntios 9,7 diz, cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você acha que Deus vai se alegrar de uma pessoa que vai dar por necessidade? De necessidade? Você tem uma conta de água para pagar, aí você vai dar o dinheiro, você acha que Deus vai se alegrar disso? Você acha que você tem um remédio para comprar, você vai dar. Se você não tem fé para receber, você acha que Deus vai se alegrar disso? Não, ele é o dono do ouro e da prata. Ele se alegra quando você dá com alegria para ele. Você acha que Deus vai se alegrar quando você vai retribuir para a igreja e você sabe que você está passando por dificuldade, necessidade e precisa de alimento para comer? Se alguém não chega na tua casa para te ajudar e te dar, então você vai passar fome. Você acha que Deus vai se agradar disso? Não. Disso não, Deus não precisa disso. Não, porque ele já é o dono do ouro e da prata. Aí dizer, não, mas é pela fé. Sim, é pela fé, mas se você não tiver fé para isso, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das provas das coisas que se não vê, porque por ela o antigo alcançaram o testemunho. Então, veja bem, o dízimo também é para pagar salário do obreiro. Tem muitas pessoas que colocam o obreiro na obra, mas não quer pagar o salário dele. Aí, porque a igreja não pode, isso é mentira. Mas o dízimo é para pagar salário do obreiro. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Eu não estou ensinando ninguém, não estou ensinando pastores, líderes de igreja, que vocês sabem disso. Apenas eu estou aqui me referindo aqui porque as pessoas pediram para ensinar sobre isso aqui, para que serve o dízimo. Então estou mostrando para a pessoa porque serve o dízimo. Então serve para pagar salário de obreiro, que está na frente de uma congregação ou igreja tomando conta. Alguns só quer colocar, mas não investe no obreiro. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios 11:8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. Paulo foi que está dizendo que de outras igrejas ele recebeu até salário. E tem muitas pessoas que dizem, não, você trabalha com amor. Mas não só é o amor que vai encher tua barriga, não. Um homem casa com uma mulher porque ama, mas só o amor não vai dar o sustento dela, não. Só o amor não vai dar a cama a ela, não. Só o amor não vai dar a roupa a ela, não. Então não é isso, não. Faça para Deus com amor, sim. Mas os discípulos perguntaram para Jesus, você sabe disso, tenho deixado casa, pai e mãe para te servir, para te seguir. E qual é a nossa recompensa? Ele disse, olha, aqui na terra, vocês ganham 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna lá no céu. Então Jesus não quer nada de graça de ninguém. Porque a Bíblia diz, 2 Crônica 9,7, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então ele paga, e paga bem feito. Mas Deus vai usar o homem aqui na terra para reconhecer que o que ele recebe não é dele, é do Senhor, para retribuir e pagar aqueles que estão na frente da obra. Não existe trabalho bem aperfeiçoado, trabalho bem sucedido quando as pessoas não é bem recompensada. Quando a pessoa é bem recompensada, isso quem diz é um grande doutor, Mike Mundog. Quando a pessoa é bem recompensada, com certeza o trabalho é bem sucedido e bem progressivo. Isso é numa empresa
Quando a pessoa ganha mal, ela só trabalha triste, de cabisbaixo. Mas quando ela trabalha, mesmo que o trabalho seja duro, seja árduo, mas quando ela é bem recompensada, ela trabalha com amor, porque sabe que dali ela vai ganhar o sustento dela, que vai dar para ela se manter livremente. Então, veja bem, no versículo 9, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei de vós, ser pesado, e a vinda aqui, para não ser pesado, me guardei de ser. Foi o que Paulo disse. Em 1 Timóteo 5,18 diz: porque diz as escrituras, não ligará a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O obreiro é digno do seu salário, meu irmão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida para agradar aquele que o alistou para a guerra. Por exemplo, se o exército chama um soldado para ir para a guerra, é o soldado que vai bancar? Não. É o general que chamou, o comandante ali, que vai pagar a despesa do soldado todinho para ir para aquela guerra. Munição, arma, tudo, alimento, tudo são ele. Por quê? Ele foi chamado para a guerra. Então quem é chamado tem a responsabilidade de cuidar. Sim ou não, meus irmãos? Então, como diácono, presbítero, pastor, aqui irá ter tempo para jejuar, consagrar, estudar a Bíblia, para trazer uma palavra de uma instrução que sai de 4 horas da manhã, chega de 7 da noite, dependendo do serviço, e o mesmo para pregar à noite. É certo isso? Lógico que não, meu irmão. Vocês sabem que não. E é muito feio. Fica os obreiros ali cansados no púlpito, pegando a Bíblia. A gente vê que não se preparou para nada, abrindo a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, para meditar, para ver o que é que algum versículo para passar para a igreja fica vendo que estão perdidos, que não tiveram tempo para ler nem para estudar. É verdade ou não é? Mas quando tem tempo para estudar, se prepara durante o dia e à noite tem um alimento sólido. E é assim que a igreja cresce. É pela palavra de Deus, é pregando, é com amor. 1 Coríntios 9,7 diz: quem jamais milita a sua própria custa? Ninguém vai para a guerra com a sua própria custa. Aqui, ó. Ninguém. Depois tem que ter responsabilidade com quem envia. Assim é na obra de Deus. O dízimo também é para pregar aqui, para pagar o salário de quem trabalha construindo igreja. Eu vou mostrar para você na Bíblia isso aqui. Tem pessoa que coloca pessoa para trabalhar dentro da igreja e diz: não, você vai trabalhar aqui por amor. Está errado, meu irmão. Você sabe que está errado se o dízimo está na lei, no Novo Testamento, mas você sabe que está errado. Tem que pagar, porque pedreiro tem mulher, tem filho. Carpinteiro também tem mulher e tem filho, precisa se alimentar. Não pague salário de miséria, não. Não pague não. Pague aquilo que você gostaria que, se você fosse um profissional da mesma área, receber também. Segundo os Reis, capítulo 12, versículo 9 ao 11, está escrito assim: veja a palavra do bendito eterno. Porém o sacerdote Joiada tomou a arca e fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entrava na casa do Senhor, e o sacerdote que guardava a entrada da porta depositava ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava e sacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor, e o dinheiro, depois de pesado, dava na mão dos que fazia, veja bem, dava na mão dos que fazia a obra, que tinha o seu cargo a casa do Senhor. Ele distribuía aos carpinteiros e aos edificadores, e reparava a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos boqueiros que compravam madeira e pedras e cantaria para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava, para que reparasse. Todavia do dinheiro que se trazia do Senhor não se fazia nem taça de prata, nem de garfo, nem de bacia, nem de trombeta, nem um vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o dava aos que fazia a obra e reparava com ele a casa do Senhor. Então veja bem, era para isso que o dízimo era trazido. Aí tem muitas pessoas que dizem: você vai trabalhar, vai fazer isso aqui, puro amor. Não é não, assim não, meu irmão. Faça não, que muitas vezes as pessoas vai.
em consideração por amor a Jesus. Mas muitas vezes ele está precisando dentro de casa, de uma cesta básica, ele está precisando de um dinheiro para pagar uma conta de água, ele está precisando de um dinheiro para pagar uma conta de luz, mas muitos de traz o dízimo para a casa do Senhor. Por que muitos não dá? É quando vê isso aí, você pode ter certeza, aí vai crescer, as portas vai se escancarar, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, as pessoas vão dar deliberadamente, porque está vendo que está sendo investido também. Não só é investir só em templo, não, é investir em pessoa, que o templo em si somos nós mesmos, somos o templo do Espírito Santo de Deus, e ele habita entre nós. É isso aí, não é só investir em quatro paredes, mas investir em pessoa, porque pessoa vale mais do que coisas, e hoje em dia estão fazendo o contrário, as coisas estão valendo mais do que as pessoas. Quando você começa a investir nas pessoas, aí sim, com certeza, as coisas também vão andar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a oportunidade nessa tarde e peço a você, não fique chateado comigo não. Use essa palavra agora no final, Gálatas 4,16. Fiz-me acaso o teu inimigo eu dizendo a verdade? Porque preguei a verdade, eu sou teu inimigo? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tudo que eu falei aqui foi mostrando com base bíblica, na Bíblia. E se você quiser debater comigo sobre isso aqui, sobre o dízimo, eu estou à tua disposição. Manda os teus comentários que eu vou responder. Pela graça e a misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te ajude e que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Shalom.